Olá, estamos mais uma vez aqui para um podcast, um bate-papo animado. E hoje o nosso tema é carreira acadêmica. E para esse bate-papo, nós temos aqui vários convidados hoje. Matheus, nosso egresso, e agora ajuda os meninos, é monitor do TCC, não é isso? Trabalhando aqui com a gente, ajudando os meninos na pesquisa. Professor, doutor Arthur, nosso especialista em direito animal, entre outras coisas, entre outros temas, nos ajuda aqui, coordenador do nosso mestrado. Eu falo direito animal, professor, porque eu tenho que puxar para o direito animal, né? Sempre, é exclusivo, né? Um dos grandes mestres e conhecedores do direito animal no Brasil. E nosso coordenador também do nosso mestrado. O nosso querido professor Jonas está com a gente aqui a vida toda, né, professor? Desde que a gente só era um preparatório. Né? Verdade. Não vou falar quantos anos, não, professor. Não. Professor, doutor, amado. Nosso querido professor aqui que incentiva todas as publicações, os alunos a escreverem. Acabamos de ter um podcast, professor, em que o senhor foi muito elogiado. O aluno é muito agradecido porque ele passou no concurso, porque ele saiu, sei lá, da 70ª posição, entendeu? Ficou entre os 10 por causa da redação. Maravilha. E isso não é um fato isolado, né? Isso não é um fato isolado. E nós estamos aqui para falar dessa oportunidade que muitas vezes é relegada. Engraçado, né? Numa instituição de ensino, as pessoas estão pensando no direito, quer ser advogado, juiz, delegado. Nos cursos de gestão, ele quer ser administrador, gestor, passar num concurso público na área de gestão, né? Ciências contábeis, área de finanças, quer ir, né? Também para um concurso público, ou ser contador, ou trabalhar numa grande empresa, né? E a gente fala pouco sobre essa carreira acadêmica que ela traz muitos benefícios, não só financeiros, porque como o nome mesmo diz, é uma carreira e tem inúmeras possibilidades e não inviabiliza, né, professor Arthur, que você também seja advogado, que você também seja um juiz, um promotor, que você seja um gestor, que você seja um advogado, que você seja um contador. Antes, como diz o pessoal, né, do interior, antes muito pelo contrário, né? Que ajuda, inclusive, não é isso? Que a gente estava falando, que a gente sempre fala um pouquinho antes, né? A gente estava falando um pouquinho, não é, professor? Isso, professora. Obrigado pelo convite. Prazer estar com a senhora, nossa reitora, com o Matheus, nosso egresso que continua conosco, e com o nosso professor Jonas, não é? O professor Jonas dispensa apresentações, é querido por todos, todo mundo aprende muito com ele. Né, professor? Professor, a carreira acadêmica, primeiro, na minha perspectiva, ou seja, os estudos, o aprofundamento das leituras, das pesquisas, ela amplia a visão de mundo. Ampliando a visão de mundo, vai nos dar mais ferramentas para interpretar o mundo que a gente vive e que está em constante transformação, e agora estamos passando por mais uma transformação, que é a questão da inteligência artificial. Sim. Estamos no início desse processo e isso vai demandar de nós, seres humanos, uma alta capacidade de perceber esse mundo. A carreira acadêmica, ela também vai estar diretamente relacionada com a carreira dessas outras profissões, se é o que eu posso usar essa expressão. Então, vamos lá. Se a gente fosse escolher, vocês prefeririam, quem está nos escutando, escolher um advogado que só tem graduação ou um advogado que tem doutorado? Um médico que só tem graduação ou um médico que também tem doutorado? E assim para todas as outras profissões. Para um concurso público, os títulos, as publicações contam também na hora da seleção. Depois que você é aprovado, esses títulos também podem ter reflexo nas remunerações. Então, a carreira acadêmica só vem a somar para o indivíduo e, com toda certeza, tem reflexos diretos. Fora a própria carreira acadêmica em si. Ser professor, ser pesquisador.
E é um sistema que ele vai se autoalimentando. Acabei o meu doutorado, então sou convidado a dar uma palestra. Daquela palestra, alguém se interessa e quer me contratar, não para dar uma aula, pode ser para dar uma aula também, mas, por exemplo, para patrocinar uma causa, já que a senhora citou, a respeito do direito animal. E esse sistema ele vai se autoalimentando e me parece que é um ciclo bastante benéfico para todos, porque você evolui enquanto ser humano, você consegue também avançar na sua carreira e você consegue ter também um melhor retorno financeiro. Afinal de contas, não vivemos sem ouvir o metal. Não vivemos sem ouvir o metal, professor, não tem como. Pois é, isso é muito importante, que muita gente não pensa. Você estava falando aí dos concursos, né? Que o Uniprocesso tem muito esse viés de concurso e o pessoal esquece. Ele vai estudar para a prova objetiva, para a prova subjetiva, esquece que tem uma prova de títulos, né, professor Jonas? Exatamente. E que faz uma diferença na hora da sua aprovação, não é verdade? É verdade. A gente tem sempre, na carreira acadêmica, a perspectiva de trabalhar a construção da produção científica. Uhum. Então, você tem aquele professor de ensino superior que ele vai fazer o mestrado, o doutorado. Durante esses estudos, ele escreverá artigos, ele produzirá ensaios, e essa produção comporá o seu currículo acadêmico. E quando esse egresso de um programa stricto sensu de mestrado e doutorado tem em seu currículo não só a titulação, mas também a produção científica, isso tudo pode ser computado em concursos públicos, sobretudo os concursos públicos que pagam melhor. Uhum. A maior parte dos concursos públicos que têm altas remunerações, em sua prova de títulos, pontuam titulação e pontuam produção científica. Então, veja que a carreira acadêmica, ela serve para o profissional da docência de ensino superior, mas ela também auxilia aquele perfil, aquela pessoa que quer estar no serviço público sem ser docente, e usa a prova de títulos como estratégia para passar os outros candidatos. Então, veja que estudar, fazendo mestrado, fazendo doutorado, escrever, utilizar o próprio TCC que fez na graduação para que ele se torne uma publicação numa revista com qualis, como é o caso das revistas institucionais, isso faz com que essa pessoa consiga ter mais pontos numa prova de títulos em concursos públicos, mesmo os que não são da carreira docente. Muito bem, professor. Vou pegar esse gancho aí para você falar um pouquinho para a gente como nós sabemos, mas tem muita gente que não sabe qual é a diferença de uma revista acadêmica. O que é qualis? Quais são essas classificações? Como são essas classificações? E a importância de estar escrevendo para essas revistas conceituadas, né? Porque aí vai valer título para concurso e também, claro, é preciso para ter uma vida acadêmica. Eu não vou nem falar para enriquecer a vida acadêmica, não. Faz parte dela, né? Faz parte dela a publicação, né? Então, desmistificar. Outra coisa, professor. Muita gente pensa assim, eu vou participar de alguma pesquisa, eu não dou conta, eu não sei escrever, né? Quer dizer, precisa ser escritor para escrever artigo científico, professor? É isso. Não precisa. Tá aí o Matheus, que daqui a pouco vai participar também, e que é um egresso, que foi meu orientando de trabalho de curso e já publicou capítulo de livro, publicou artigo em revista com o qualis e várias outras participações em eventos científicos. Mas o que eu quero dizer é assim, quando você está na carreira acadêmica, você, vamos considerar o profissional de ensino superior, o docente de ensino superior. Uhum. Vamos. Ele leciona e aí, portanto, ele está em uma parte do tripé que é o ensino. Mas para que ele seja docente e não só professor, ele precisa realizar pesquisa e extensão.
Não é à toa que o MEC agora redimensiona o caráter da extensão com esses 10% de todas as graduações, Sim. valorizando a retribuição à sociedade. E a segunda parte do tripé é justamente a pesquisa. Então, se você quer ser docente de ensino superior, você precisa pesquisar, incentivar os seus alunos a pesquisarem. E as publicações, as produções científicas, são os resultados dessa pesquisa. E elas podem, inclusive, estar atreladas a concurso público. Uma pesquisa pode advir, por exemplo, da análise de como a língua portuguesa é cobrada pela banca CESP-CEBRASP. Sim. Outra pesquisa pode ser a tipologia textual de provas discursivas dos concursos do Senado. Então, várias pesquisas podem ser direcionadas por profissionais de todas as áreas. Quando essas pesquisas estão prontas, e elas podem surgir da sala de aula, elas podem surgir até da própria pesquisa particular do professor, como é o caso do professor Arthur, em que eu faço toda a retribuição da gentileza, que é uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente, que pesquisa direito animal, independente de, às vezes, conduzir uma pesquisa, ele mesmo tem a sua vontade de poder querer pesquisar sozinho. Então, você pode pesquisar com colegas, com pares, você pode pesquisar com seus alunos, você pode pesquisar sozinho. E aí, quando a pesquisa está pronta, você precisa tornar público. E onde a gente torna público? Através da submissão a uma revista científica. E aí, quanto maior é a qualidade dessa revista científica, maior é o seu alcance. E no Brasil nós temos uma particularidade, que é a CAPES fazendo a estratificação em A1, que é a melhor, depois a CAPES, só explicando para quem não sabe o que é a CAPES, né, que é um setor do MEC que está ligado diretamente à pesquisa. Né? Isso, e é a CAPES que avalia os programas de mestrado e doutorado. Então, enquanto a gente tem ali as comissões do MEC avaliando graduação, instituições de graduação, é a CAPES que dará a nota nos programas de mestrado e doutorado, né? E aí, quando a CAPES avalia os programas de mestrado e doutorado, ela observa onde aqueles alunos e professores publicaram. E onde eles publicaram, aquele veículo, aquele periódico é avaliado. E aí, a partir da qualidade, tem vários critérios, daria até um outro podcast. Mas, assim, é porque muita gente não sabe, né? Que assim, qualis é de qualidade, mas por que é qualis A, qualis B, entendeu? E é importante mostrar isso, até mesmo para entender a qualidade da nossa revista, né? Isso. Do Uniprocessos. Aí tem qualis A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, tem o qualis C, tem revista sem qualis. Então, quando um pesquisador, um professor, um aluno de mestrado e doutorado, um aluno de graduação, procura um veículo, quanto maior é o qualis, maior a pontuação em prova de títulos em concursos públicos. Tá vendo? Isso é uma informação importante, né, Matheus? Eu só tenho a agradecer ao professor. Eu também, só tenho a agradecer ao professor. E eu a vocês por oportunizar que eu faça esse trabalho. Deixa eu só aproveitar também para desmistificar. Matheus, na sua primeira pesquisa, no seu primeiro trabalho, você sabia fazer? Não sabia nem Professor João, você sabia fazer? Não. Eu também não sabia fazer, professor. Então, os nossos alunos, eles não têm que ter esse medo. Eu não sei fazer, eu não vou. Vai! Com dedicação, então, você com tá esforço. Deixa eu te contar, menino, você não sabe fazer, você está no lugar certo. Aqui, porque a gente está aqui para ensinar. Exatamente. Mas você é capaz de fazer, você é capaz. Tem muito aluno que chega para a gente depois. Eu não acreditava, eu achava que eu não era capaz, que eu não conseguiria fazer um artigo, um capítulo de livro, etc. E depois eles veem que eles não só são capazes, como eles são muito bons, professora. O Matheus aqui. O Matheus aí tá, como Matheus representando aqui toda essa... Me conta, depois o professor continua aqui, mas me conta isso, como que você começou e falou assim, não dou conta. Olha, eu participei da transição, que era o TCC, e depois poderia ser o artigo, né? Isso. Aí eu fiz o TCC todinho, eu fiz ele todinho, mostrei para o professor Jonas. Aí ele, Matheus, olha, pensando bem, acho que a gente podia publicar um artigo do seu TCC. Eu falei, mas professor, se eu tenho certeza disso, já está pronto, vamos. Eu falei, professor, justamente isso, esse receio, mas eu não sei fazer.
Não sei fazer artigo. Fez o TCC e não sabe fazer o artigo, né? Aí, não, a gente vai publicar. Publicar? Publicar onde, professor? Não, a gente vai publicar. Vai dar certo. E o professor, deve pensar assim, esse aí é maluco, né? Esse é maluco. Esse daí... Esse aí, né? Tem um parafuso não, só. E assim, eu acho que é realmente assim, tudo faz parte dessa maturidade. A gente entra na faculdade, acho que abre a mente. Aí a gente sai da faculdade, faz uma especialização. Termina a graduação, faz especialização. Abre outra parte da nossa mente. A gente vai desbloqueando isso, né? Então, vê o mestrado, doutorado, assim vai. E quando a gente forma e conclui esse ciclo, eu acho que a gente fica assim, tá, e agora? Só que aí é a vida real. E a vida real, ela exige o quê? O estudo. Aí eu acho que já entra o tripé que o professor falou. Calma aí. Então, se eu estudo, cara, você não vai parar de estudar nunca. Essa é a verdade. E, de fato... Graças a Deus, realmente. E depois da pós vem o quê, Matheus? Não, depois da pós vem o mestrado. O mestrado? Olha aí, ó. E lembrar a todos, estamos com inscrições abertas para o nosso mestrado em Direito, um mestrado interinstitucional em parceria com a Uni La Salle, essa casa que eu tenho a honra de chamar de casa, que eu já estou, não há tanto tempo quanto o professor Jonas, mas já há alguns anos. O professor Jonas nasceu e veio para cá, foi assim. Começou como cursinho, graduação, ele nasceu curso e tecnado. veio, que nem eu, nasci. Foi a Processos que me moldou como docente de ensino superior. Olha que interessante, a gente está falando de docente de ensino superior, uma carreira, da carreira docente. Uma carreira, né? E antes de entrar no Uniprocessos, eu não tinha essa carreira. Então, eu era um professor de curso preparatório, tinha dado aula em outra instituição de ensino superior, mas foi o Uniprocessos que me moldou e me transformou num docente, em alguém dessa carreira. É muito interessante. Eu devo muito a essa casa. O agora Uniprocessos, que é fruto exatamente dessa trajetória acadêmica séria e comprometida da instituição, né? desde o preparatório, e que a gente percebe, por exemplo, com a presença do Matheus aqui, trazendo todo esse depoimento dele, essa experiência dele. O que eu posso dizer também sempre tive apoio para fazer as pesquisas, realizar os eventos, e a gente sempre vai avançando. O nosso próximo passo agora, enquanto instituição, é exatamente o mestrado, a gente implantar a nossa turma de mestrado no Uniprocessos e, sim, tenho certeza, professora, depois, inclusive, também o nosso doutorado e o pós-doutorado. É o caminho normal. É o caminho natural. Natural, quando as coisas são feitas com profissionalismo e seriedade, que é exatamente o caso aqui do Uniprocessos. É bom deixar claro que a carreira acadêmica, ela não necessariamente é também só para o docente. Como a gente falou aqui no começo, né, professor? Todo profissional, né, mesmo que ele não... Naturalmente, ele vai acabar entrando em sala de aula, que é a melhor parte, né, gente? Vamos combinar que tudo é ótimo, mas entrar em sala de aula, eu tenho certeza que é a melhor parte do dia de vocês. Porque ter o contato com o aluno, gente, não tem preço. Mas mesmo que não o façam, não entrem em sala de aula, a carreira acadêmica é muito importante para todo e qualquer profissional, porque diferencia. Não é verdade? E sabe o que é interessante? E abre portas. Desculpa, professor. E abre portas. Sabe o que é interessante, professora? Que a gente tem uma série de profissionais que também são docentes. Então, olha que interessante. Sim. Nós temos professores, no curso de Direito do Uniprocesso, nós temos juízes, nós temos promotores, enfim. Advogados. Temos gestores públicos no curso de gestão. Porque a carreira docente, ela é compatível com qualquer cargo público, inclusive com a magistratura, que é tão restrita. Que só é aberta para a docência, né? Isso. E olha que... E além de ela ser interessante para quem já exerce um cargo público, para que tenha a carreira docente como uma segunda carreira, repare o quanto nós temos na carreira docente excelentes advogados, excelentes profissionais das suas áreas que abriram mão de serem, por exemplo, profissionais liberais para esta carreira
que, não só pelos benefícios financeiros dela, né, mas por tudo que ela oportuniza, e aí, sobretudo, e aí na minha visão particular, por ela ser esta oportunidade de você trocar, de você capacitar pessoas, desenvolver pessoas. Então, quando você pergunta pra gente assim, nossa, mas é um desafio, é fascinante. O desafio é apaixonante. Porque você pegar uma pessoa que não sabe fazer uma redação e ensiná-la a fazer uma redação, pegar uma pessoa que não sabe fazer uma petição, no caso do professor Arthur, que também advoga, e ensiná-la a fazer uma petição, pegar uma pessoa que não sabe fazer um balanço lá para o nosso professor de contábeis, e ele ensinar esse aluno, você desenvolver pessoas. E o retorno que você ajudou a se desenvolver nos dá, vai muito além ainda do retorno financeiro, porque quando essa pessoa diz, nossa, eu passei num concurso porque eu tirei uma boa nota na redação e você porque que me ajudou. O professor Jonas me ensinou. Isso é impagável, porque quando você... Então, a carreira docente... Além ainda de falei isso, Jonas Rodrigo, né? É verdade. Jonas Fontinelli. Que a gente tem outro professor queridíssimo, nosso amigo de penal. Roninha Fuleiro. E como eu entrei depois dele, ele disse que eu sou genérico. Você é genérico, temos que mandar isso para o professor Jonas Fontinelli. Saudade. Vamos mandar. Então é isso, eu acho que é uma carreira que ela fascina. Ela por exemplo, não consegue estar nela. Ela não é para aventureiro, vamos dizer assim. Uhum. A pessoa que pensar, eu vou só ter a retribuição financeira, não. Você precisa gostar, amar, porque o tempo inteiro você precisará se propor a elaborar uma aula que atinja tanto na linguagem, como no exemplo, na resolução de exercício, na estratégia de metodologia ativa, a sua aula precisa atingir aquela pessoa. O resultado precisa aparecer. Então, a carreira docente, ela nos oportuniza a ser melhores como pessoas e não só como profissionais. Porque quando você contribui com a formação do outro, e essa formação vai além da acadêmica, você forma pessoas, você forma cidadãos comprometidos com a ética, com a sociedade, e tudo volta. Esse professor, ele vive num estado de muita felicidade. E esse regozijo vem o tempo inteiro desses retornos. Muito obrigado, você me ensinou isso, muito obrigado, você me ensinou aquilo. Então, aí ele se motiva a fazer mais. Então, é uma carreira. Vou falar aqui diretamente com o nosso telespectador. Se você quer ter uma carreira para ser feliz, trocar, ficar eternamente jovem, porque você só vai lidar com jovens. Então, você aprende como eles cortam o cabelo, como eles se vestem. Então, ficar eternamente jovem... Música a gente continua por aqui. Não, tem muita música boa. Não, professor, peraí, desculpa aí, gente. Tem muita música boa nova. É verdade, muita gente boa aí chegando. Brincadeira. Então é isso, venha ser docente. Então, o que o professor Jonas está dizendo é que, além da remuneração financeira, que é uma boa remuneração financeira, a gente tem uma remuneração que não tem preço. Não tem preço. É o que o professor Jonas... Quando você recebe uma mensagem de um aluno de WhatsApp, professor, foi aprovado no concurso tal. Professor, muito obrigado. As questões da sua prova eram mais difíceis do que a questão do concurso tal. E no meu caso, que eu estou também no núcleo de prática jurídica, quando a gente... E é prática real, prática 3, e a gente propõe ações que mudam a vida daquelas pessoas, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade. Então, a gente muda não só a vida dos alunos, mas a gente também consegue fazer essa transformação social. Essa semana foi entregar as bolsas, né? Porque a gente tem um programa junto com a Casa Azul, né? Que a gente disponibiliza algumas bolsas de estudo, né? Para graduação. E teve um depoimento de uma aluna, né? Que ela já está estudando, já está fazendo o curso superior. E ela falou que... Ela se formou agora, inclusive. Ela falou que a faculdade mudou a vida dela não só pelo curso,
né? Não só pelo curso, mas porque o núcleo de prática jurídica, ela tendo contato com a faculdade, com o curso, soube do núcleo de prática jurídica, e somente ali, após anos que ela não conseguia atendimento e não conseguia solução, solucionou aquele problema e, assim, mudou totalmente a vida dela. Totalmente a vida dela. Quer dizer, dentro de uma instituição de ensino, né? Que é maravilhoso. Durante a graduação, né? Que muita gente pensa que a carreira acadêmica começa quando você termina a graduação, que você vai fazer pós-mestrado. Aqui no Uniprocessos nós temos uma sólida pesquisa e iniciação científica. Muitos Até quando anos, recebemos, né? o convite da instituição parceira para o mestrado, o que lhes atraiu foi justamente essa nossa... Então, nós temos o nosso aluno, ele pode participar do PIPIC com grupos de pesquisa sobre vários temas. Vamos explicar para todo mundo, né, professor, o que é o PIPIC? Programa de Pesquisa e Iniciação Científica do Uniprocessos. Isso. Vários professores têm seus grupos de pesquisa de todos os nossos cursos, viu, gente? De todos os cursos da instituição. O aluno, ele escolhe um grupo pelo tema ou pela empatia com aquele professor, e esse aluno vai ser orientado, vai fazer pesquisa, vai publicar essa pesquisa ainda durante a graduação. E egressos podem participar também, né, professor? Egresso. Eu recebo muitas mensagens, né? E eu falo, gente, vocês podem participar, né? Mas eu não estudo. Mas eu falei, quem disse que você não é aluno, menino? Você tá doido? Eu não deixei, não. Né? Eu também não deixei, não. Eu sou O Matheus continua no nosso grupo de pesquisa. Exatamente, não, é bom demais. Eu falo, o egresso também pode participar dos grupos de pesquisa. Ele está no meu grupo de Direito e Políticas Públicas, e é interessante que está tudo interligado, né? Como o Matheus monitora os alunos de TC e TCC junto com uma equipe também de outros monitores, o aluno que é ajudado pelo monitor Matheus, quando essa pesquisa vira um produto publicável, esse aluno também quer a coautoria do Matheus. Então, ele pede a coautoria do professor, porque as revistas concoares vão exigir um coautor, mestre ou doutor, mas ele também quer a coautoria do Matheus. Matheus, recentemente, acabou de ter mais uma publicação advinda justamente de uma aluna que foi orientada por mim, mas teve o Matheus atuando como monitor do trabalho de curso dela. Então, veja, ele, pelo grupo de pesquisa e pela monitoria, junto com o TC, faz um produto, isso vai para a parte editorial. Então, a carreira acadêmica, ela interliga pesquisa, ela interliga extensão, ela interliga ensino, núcleo de trabalho de curso, programa de pesquisa e iniciação científica, monitoria. É como se essa carreira ela estivesse em todo o foco e o escopo da vida acadêmica de uma instituição de ensino superior. É muito bom, muito bom, muito bom. E a responsabilidade, mesmo. né, professor? Às vezes um aluno ele olha para você e fala, poxa, eu acho que eu quero ser que nem esse professor aí. Acho que eu quero ser, quando eu crescer, eu gostei muito de ser chamado de doutor pela primeira vez, mas quando eu fui chamado de professor, eu falei, cara, a professora Noêmia costumava me contar isso, que às vezes ela estava lá, né, na sala de audiência, e o aluno às vezes não se contém, né, porque está falando excelência, excelência, mas professora, ela falou assim, Claudinha, eu não falo nada, porque é assim, né, a pessoa já tem aquela proximidade, porque está sempre excelente, mas solta um professor, eu tenho muito orgulho de ser professora, então eu deixo para lá, tudo bem. Então, quebrou um pouquinho aqui o rito, mas está tudo bem, né, porque me chamou de professora, isso acontece, e é muito bom, né, Matheus? É gratificante. Eu posso dizer porque, assim, eu já sou grato ao professor Jonas pela oportunidade. Acho que eu participei do primeiro Congresso Internacional de Políticas Públicas, tive a oportunidade de participar como pesquisador e também de uma palestra, justamente para poder incentivar, de certa forma, o intuito de entrar nessa carreira. E, assim, eu publiquei não só um artigo, mas o capítulo do livro. E, assim, é nítido quando o professor Arthur fala que as portas se abrem. Porque, de fato, quando alguém vai procurar um profissional, ele não vai procurar só pelo o título ali, né, de bacharel ou de advogado. Ele procura um especialista. Ele quer mais. E quando, de fato, o aluno, o acadêmico ou o próprio professor, ele começa a estudar mesmo, assim, fala, cara, não, eu vou atrás disso aqui. De fato, abre o mundo, abre a mente e ele se torna melhor. Com certeza. E
Assim, como pessoa e como profissional, né, professor? Não tem como, isso é nítido. Eu sou grato, eu só tenho a agradecer. E o processo continua sendo minha casa. Eu vou falar que é minha casa também, viu? É claro, eu me formei, nossa casa. me especializei aqui e sim, eu pretendo fazer o mestrado. Que pós você fez conosco, Matheus? Eu fiz- Você se graduou em Direito, né? Em Direito e fiz a especialização em Advocacia Tributária aqui também. Ah, ótimo. Muito bem, muito Maravilha. bem. É isso aí. E a professora falou da professora Noêmia, né? A professora Noêmia coordena um dos grupos do PIPIC. Não preciso nem Claro, falar da formação, ela é. né? Tem Não. 2 doutorados. Eu vou ter que contar uma Eu falo isso coisa. pra todo Outro dia não, que já tem um tempo, né? Quando a gente estava mexendo com a papelada para o credenciamento do centro universitário, e aí o professor Gustavo me liga desorientado. Eu falei, o que foi, professor Gustavo? Pelo amor de Deus, com aquela vozinha, né? Pelo amor de Deus, professora! A professora Noêmia não tem doutorado? Eu estou ficando doida. Eu falei, claro que tem. E aí, eu estava chegando já em Águas Claras, ele falou, mas olha aqui, ó, cursando. Aí eu falei, meu Deus, a Noêmia está fazendo outro doutorado. Que era doutorando, sei lá em quê, né? Eu falei, não, professor, ela está fazendo outro doutorado. É esse o único aviso que eu dou pro pessoal, professor. Cuidado que o conhecimento vicia. É porque você fala assim, nossa, você Cuidado estudou que pra vicia, caramba. você não consegue. Você estudou muito. Aí você fala, ih, não sei nada. Estuda muito. Ih, não sei nada, né? Quanto mais sei que nada sei. Né? É isso. Eu te interrompi, estava falando da professora. Você que estava falando da professora. Não, então, que Noêmia. ela é um exemplo da carreira acadêmica, né? muito. E justamente ela desenvolve o trabalho, o serviço público, né, com a magistratura e veja é que a muito atuante. carreira acadêmica dela não é só uma complementação. Não. Ela, como docente, ela publica e tem muitas publicações em periódicos com quais ela coordena esse grupo de pesquisa, um grupo que é interligado com a área de atuação dela no serviço público. Então, veja que você tem a carreira... um exemplo aí, na professora Noêmia, da carreira docente, né? A Matra 10, né, lançou recentemente, né, um livro e que a Noêmia fez um artigo com alunos daqui sobre a Justiça 4.0, né? E foi interessante que ela contou a história, porque eles fizeram um artigo remotamente, porque foi na pandemia que eles fizeram, Bacana. né? Então, eles estavam falando justamente disso e eles fizeram um artigo. Quer dizer, muita coisa linda, muitas possibilidades. No dia do lançamento, lá no TRT, foi que os alunos se encontraram com a professora Noêmia pela primeira vez Olha que presencialmente. E é interessante numa perspectiva de gênero, né? Porque desde 2010 a gente forma mais mestras do que mestres. E forma mais doutoras do que doutores. Então, por toda a questão de gênero que a sociedade viveu, né, durante todo esse tempo, veja como nós temos. Mas hoje, na carreira docente, você tem é uma das carreiras em que a mulher ela tem o maior número de gente se formando em mestrado e doutorado, hoje é mulher. Mulheres na graduação também, professor. Pois é. É uma realidade no Brasil e é uma realidade aqui também. Mas ainda, nos cargos de gestão, a maioria são homens. Não, ainda- formada de homens. Ainda muito Eu que- preconceito, Muito machista, ainda né? muito machismo. Temos uma lei recente agora nas questões de equiparação de salário, mas ainda temos muito que caminhar. Basta você ligar a televisão e ver os inomináveis casos de feminicídio que ainda acontecem, inclusive aqui na capital da República. Então, independe de classe social ou de qualquer outro elemento. Isso aí já foi pesquisado. Enraizado na nossa sociedade, que a gente também, que é um trabalho de quem está na carreira docente, é exatamente quebrar esses preconceitos, não só em relação a essa questão de gênero, mas a uma série de outras questões, destacando que nossa pesquisa ela é ampla, multidisciplinar, ela é profunda e ela é séria. O que é que eu quero dizer com que ela é séria? Ela parte
da metodologia científica, ela parte do rigor científico, isso é muito importante em tempos de fake news, de muito importante. mensagem falsa que surge em qualquer tudo aplicativo quanto é de lugar, mensagem, né? de tudo que é lugar. Por isso, da importância da publicação em revistas científicas revisadas por pares, exatamente para comprovar que todo o rigor científico foi observado. E a partir daí, sim, também esses estudos podem levar a modificações na sociedade. Por exemplo, um estudo pode muito bem fundamentar a criação ou a alteração de uma política pública. É muito importante, a pesquisa é muito... Aliás, tudo deveria ser feito através de pesquisa, não em decisões de 5 minutos, né? Uhum. Porque precisa saber o que está acontecendo, como que está acontecendo, para onde vai. Não é nem o que fazer, é como fazer, né? É o como fazer. E a gente só vai saber como fazer através de pesquisas sérias. A gente vê o tempo inteiro, por exemplo, na medicina, né? Tá lá, foi publicado na revista X que este tratamento, teve um agora do câncer, né, que está curando um câncer assim bem complicado. Primeiro teve o pessoal lá da pesquisa que pesquisou, fez, experimentou, porque quando é publicado, porque não é, professor, como é que é publicado um artigo numa revista com qualis, né? Uma revista séria, tanto aqui quanto em qualquer outro país. Né? Como é? Porque isso aqui é bom, porque a gente sabe assim, é autorizada, ela é reconhecida, melhor falando, quando ela é publicada. Por quê? Faça um processo de submissão. Veja que até a palavra, né? Tem uma semântica. A gente começou falando que é simples escrever, agora ele está falando de submissão. Olha lá, Matheus. Então, você submete um manuscrito a um periódico. A gente aqui tem muito orgulho de ter 4. Além da nossa editora, Uniprocessos dos livros acadêmicos e científicos, nós temos 4 revistas. Revista, a gente chama apelida de Revista do Mestrado, Revista Processo de Políticas Públicas de Desenvolvimento Social. Nós temos a Revista da Graduação, que é a Revista Processo de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros. Nós temos a Revista do Congresso. A instituição tem um congresso internacional, indo para a sua 5ª edição. Então, nós temos a revista Anais do Congresso de Políticas Públicas de Desenvolvimento Social e nós temos a revista Processo Multidisciplinar. Então, já convido a todos e todas que queiram submeter seus trabalhos, podem nos enviar para qualquer uma dessas revistas, de acordo com o tipo de trabalho, tem lá explicando no nosso site institucional. Mas nós vamos deixar no descritivo aqui do YouTube, né? A gente vai deixar aqui o descritivo, tá? Para quem quiser. E quando uma pessoa envia um trabalho, como é o caso, por exemplo, a gente vê o tempo todo, saiu na Nature, que é uma aula... Nature, que é né? Então, de medicina, né? E é uma das mais respeitadas. Então, quando a pessoa envia o trabalho, a primeira análise é de um editor ou de um editor assistente que vai checar se aquele tema daquele manuscrito está dentro do foco e do escopo da revista. Que é importante. Isso. A pessoa não vai publicar um trabalho de medicina numa revista jurídica. Claro. E vice-versa. Então, precisa ver se aquela temática se enquadra no perfil daquele periódico. A gente chama periódico porque o nosso, por exemplo, é semestral, mas tem periódico que é bimestral, trimestral. Então, por isso, as revistas científicas são chamadas de periódicos. Quando se lança lá no currículo Lattes, é artigo completo publicado em periódico. Muito bem. Aí, essa revista, esse manuscrito é submetido. O primeiro avaliador faz o que a gente chama de desk review. Ele vai fazer uma primeira análise. Se tem a estrutura correta, se está ok, ele passa no farejador de plágio para ver se não é um plágio. Ele faz uma análise da estrutura, faz uma análise linguística para ver se aquele trabalho está dentro da norma culta padrão ou se precisa passar por um revisor de língua portuguesa, enfim. Estando tudo bem, ele dá uma devolutiva para esse grupo de autores. Pronto. Podendo sugerir alguma adequação ou podendo solicitar o termo de revisão linguística. Geralmente uma revista com grande qualidade vai exigir uma série de termos. Termo de direito autoral, termo de revisão linguística, termo pode exigir até o diploma dos
autores. Muito bem. Feito esse primeiro, isso é a primeira etapa. Perdão, professor Jonas, só... E a revista pode, inclusive, se o texto não tiver dados palpáveis, se a linha de raciocínio não for correta, ela pode, inclusive, também recusar. Rejeitar. Ela pode aceitar a submissão, recusar. Nesse momento do Desk Review, se estiver fora do escopo, ocorre uma rejeição automática do manuscrito, porque está fora do escopo. Se estiver dentro do escopo, o editor ele não entra no mérito do teor do texto. Porque não necessariamente ele terá a formação daqueles autores. Ele vai entrar no mérito do corpo, se o conteúdo está dentro do foco do escopo, se o português está ok, se a norma técnica, por exemplo, a gente tem APA, Vancouver, ABNT, a Uniprocessos adota a ABNT. Então, às vezes a pessoa manda um trabalho em APA, aí nós pedimos a alteração de norma técnica. Aí a pessoa fez isso, nos deu a devolutiva, ainda está no editor. Aí ocorre o mais interessante, que é o que dá cientificidade ao processo. Ocorre a avaliação às cegas por pares. Então, por exemplo, eu, Jonas, sou o editor. Aí recebi um trabalho em que a titulação dos autores, a titulação do maior autor é doutorado em bioética. Então, eu não posso chamar mestre para avaliar, nem especialista, nem graduado. Eu vou precisar de pelo menos outros 2 doutores ou doutoras em bioética. Aí eu vou recorrer, por exemplo, ao professor Arthur, doutor em bioética. Vou recorrer a outro professor, Volney, doutor em bioética. Vou convidar doutores a fazerem a apreciação daquele manuscrito sem que essas pessoas saibam quem são os autores. Então, os autores não sabem os cientistas que avaliaram e os cientistas não sabem quem são os autores que escreveram. A gente chama de duplo cego. Tem várias nomenclaturas similares. Aí, a partir disso, elabora-se um parecer. Então, eu sou parecerista, o professor Arthur é parecerista. Então, a gente elabora um parecer entrando no mérito do conteúdo de uma área que aquele cientista domina. E aí ele pede uma série de alterações, pode pedir correções, ajustes. Aí, nesse processo, vai novamente para os autores que vão ficar trocando as devolutivas, até que o artigo fique pronto e publicável. Nesse processo de avaliação às cegas, aí o artigo pode ser rejeitado. Aí ele pode ser aceito mediante correções e ele pode ser aprovado também na íntegra. Às vezes acontece, é raro. Quanto maior o qualis, maior a exigência. No caso de trabalhos, por exemplo, no direito a gente usa muita pesquisa bibliográfica, a gente usa pesquisa documental, a gente usa pesquisas de análise de jurisprudência, estudo de caso, certo? Mas em áreas empíricas, em ciências mais duras, como a gente chama, os pareceristas terão que comprovar o método e podem pedir, numa revista de medicina, de biologia, por exemplo, de química, podem pedir a conferência dos procedimentos metodológicos e acompanhamento daquela pesquisa por um terceiro que não é ele, para que ele não saiba quem fez, mas ele indica um estagiário, um assessor, que fará a averiguação in loco do processo empírico para checar se aquela coleta de dados, se aqueles resultados estão de acordo com o que está apresentado naquele manuscrito. Então, quando a gente vê uma publicação numa revista A1, a gente pode ter... Que é o maior qualis. Que é o maior qualis. A gente pode ter certeza que aquilo é algo sério. Hoje no comprovado. Hoje no mercado existe um mercado paralelo de revistas predatórias que você paga para publicar. Que orgulho a gente tem, assim, de ter as nossas revistas fora dessa lógica de predatoria, com essa responsabilidade. Mas não é cobrar para publicar que torna uma revista predatória. É predatória porque cobra para publicar e não faz esse processo. Porque cobrar não é o problema, mas a gente que faça o processo é que é importante. Claro. Eu vou escrever sobre direitos humanos lá. É muito importante que o meu manuscrito tenha a contribuição de outros 2 doutores em direitos humanos, claro, para que eu melhore enquanto autor. Claro. Então veja que pareceres exigentes vão fazer com que o meu produto
bibliográfico com o resultado da minha pesquisa fique melhor para outros leitores. Então, os pareceres, eles no fundo auxiliam os autores a escreverem melhor, a terem manuscritos melhor elaborados. Muito bem. Mas mesmo assim, quem não sabe nada pode começar, né, professor? É claro. Brincadeira, é porque é um processo, né? É um processo. O aluno vai começar a escrever, não é assim, Matheus? É isso mesmo. Porque assim, começa começa maturidade. com os trabalhos acadêmicos primeiro, né? O manual da Uniprocessos mesmo, ele vai dando passo a passo, não tem como. Ele tem que ler, tem que estudar, não tem como fugir disso. Mas assim, explica tudo, ensina tudo, passo por passo, você vai fazendo. Tendo a dificuldade, ainda tem os monitores ali para auxiliar. Então, os monitores já leram, releram o manual, ainda fizeram cursos de capacitação para estar ali auxiliando. Então, depois que tem todo esse processo, ainda está ali. No final de tudo, ainda tem o professor, que faz toda a revisão. Então, tem toda, acho que essa fundamentação para a nossa revista mesmo, que ainda tem o Qualis. Um ótimo Qualis, né? Um ótimo Qualis, né? Deixa eu só perguntar uma coisa aqui para o Matheus, professor, me permite. Sim. Matheus, e qual a sensação da primeira publicação? Eu posso ser bem sincero, falei, nossa, agora eu tô famoso aqui. Aí, logo depois da publicação, Matheus, tudo bem? Eu falei, tudo bem, você pode participar do nosso aqui do nosso projeto aqui, que foi a conferência internacional. Eu falei, professor, ainda assim, né? O senhor tem certeza disso? Ainda convidei para dar palestra, né? Ainda me convidou para dar palestra. Eu falei, professor, eu aceito. Eu nem pensei, eu só falei, aceito. Depois que eu falei, rapaz, o que eu fui fazer agora? Mas assim, muito tranquilo. Não tem mistério, não tem segredo. Você só tem que fazer sua parte como aluno mesmo. Mas é super tranquilo. Não precisa falar difícil, tá? E nem ser difícil. É super tranquilo. É verdade. E aí vai chegando, né, professores? Aí você publica um, publica outro, você vai pegando o jeito. Tem, como diz o manual, tem a BNT, tem as metodologias todas que direcionam, né, o trabalho, como deve ser feito, né? Outra alegria ou satisfação também, né, professor Jonas? É quando a gente vai ler para aprender um outro trabalho. E, de repente, a gente vê que a pessoa citou a gente, viu a linha de raciocínio, entendeu. Uma vez na internet eu descobri que um trecho da minha obra derivada da minha tese de doutorado estava fundamentando uma ação do Ministério Público de Minas Gerais em direito animal, professor. Assim, sabe aquela quando você está sem fazer nada, joga o nome no Google para ver o que é que aparece? Então, vejo que é carreira acadêmica dialogando com a carreira profissional. Sempre está interligado. Mais do que dialogando, contribuindo. Né? Mais do que contribuindo, mudando, né? Mudando a vida das pessoas, transformando a vida das pessoas. Né? Eu fiz igual o professor Arthur. Só que eu faço isso com mais frequência, tá, professor? Coloco meu nome no Google lá, aparece as publicações. Eu falo, cara... Nossa, eu sou cara. E você veja que aquele capítulo de livro, oriundo do teu, ele tem uma série de citações no Google Acadêmico. Sim. Porque ele foi publicado num livro que ganhou, porque também existe o Qualis dos livros. Uhum. E esse livro foi super bem classificado. E a gente não pode esquecer livro, aqui, Matheus, o capítulo dele, vai me fugir o nome certinho do livro, mas o capítulo do Matheus fala sobre direito tributário. Eu não posso esquecer de fazer aqui o agradecimento à professora Cris Barreiros, né? Maria Cristina Barreiros de Oliveira, sempre uma parceiraça. Já escrevi livro com ela, e ela, sempre que tem um aluno que gosta de tributário no TC, ela contribui, ela é coautora do capítulo. Uhum. Então, que fala sobre isenção de impostos em livros eletrônicos? Isso, a imunidade. Até que eu estou bem de memória. Não, é exatamente isso. É sobre a imunidade sobre os livros eletrônicos, né? Foi bem naquela decisão, na transição de 2005, para não cobrar mais impostos sobre isso, isentando um rol taxativo. Então, assim, para mim, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. E na carreira acadêmica, sempre pensar que a gente tem que fazer parcerias. Porque, às vezes, aquele professor vai contribuir com o método, o outro vai me contribuir com o conteúdo, o meu colega vai me ajudar a escrever. E a gente saber que a gente só faz ciência em conjunto. É verdade. E a gente saber também... A gente só faz tudo, né? Tudo a gente só faz. E a gente saber que nas humanas e sociais a gente também faz ciência, que a gente fica achando que a ciência é só lá no tubinho do laboratório, né?
E a nossa ciência, ela é uma ciência que também é das letras. Então, é através das revisões de literatura, é através das pesquisas documentais, é através de vários trabalhos semi-empíricos que a gente faz a ciência das áreas dos cursos aqui do Uniprocessos, né? É verdade, gente, nosso tempo está acabando. Nós vamos ter que fazer mais um monte de podcast sobre isso, porque é muito interessante. Muito eu fiz questão de convidá-los aqui, né? Porque a gente fica pensando em vários temas e as pessoas não falam da carreira acadêmica, que não necessariamente é só docente. Né? É também, mas não é necessariamente só docente. E é muito importante para... Eu não vou falar para o Brasil, é para o mundo todo, né? Sem pesquisa a gente não anda, a gente para e, assim, nós não podemos mais ficar parados. Né? É muito importante e, além de tudo, uma grande oportunidade no mercado de trabalho, por todas essas coisas que nós falamos, por todas as possibilidades que a carreira acadêmica, né, proporciona para todo e qualquer profissional de qualquer área de conhecimento, qualquer carreira. Né? Quero agradecer muito a vocês pela participação. Vamos ter que marcar outro podcast, porque assunto é o que não falta. Né, professor Jonas, professor Arthur, Matheus. Eu estou sempre à Matheus. disposição para aprender aqui, afinal de contas, é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Não é, mas então, muito melhor. Eu estou sempre junto de vocês aqui. Aonde vocês me chamarem, eu vou tranquilamente. É recíproco. Tá certo, gente. E foi uma aula, né? Também. Bom demais, Nossa, né? Eu aprendi. Você aprendeu, Demais. Matheus? Eu aprendi com também. você também. Aprendi com todo mundo. Essa é a melhor parte da docência. Ó, professor, A gente vou fazer mais aqui aprende... uma previsão para o futuro, daqui a uns, sei lá, uns 4, talvez 3, 5 anos. Muito possivelmente a gente vai estar em outra mesa com o Matheus como colega nosso. Com o Matheus, doutor, colega 4 nosso anos também. dá tempo, hein? 4 anos dá tempo, Matheus. O professor diminui mais aí para dar mais tempo. É isso, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, estamos Obrigado. terminando mais um podcast falando sobre as carreiras acadêmicas, a carreira acadêmica, né? Então, até breve, até o próximo podcast. Obrigada, gente. Obrigado.